Olá galera, meu nome é Felipe, eu sou só um maluco por aí tentando me livrar da normalopatia, tá? E eu quero falar sobre capitalismo e como o capitalismo muda as nossas relações enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para uns com os outros. E o capitalismo é uma coisa que não é ruim, não é bom, afinal, graças a esse sistema econômico que nós temos no mundo hoje, parabéns para nós, no pós-revolução industrial, né, na década lá de 1750, 1760, o capitalismo é uma coisa que foi boa para o mundo. Contudo, trouxe, como tudo na vida traz, efeitos colaterais. Tá, pessoal? O capitalismo foi bom em que sentido? No sentido de ter gerado competição entre as entidades capitalistas, entre as entidades de produção. Isso foi ótimo, sério, isso foi ótimo. Afinal, sem o capitalismo nós não teríamos chegado à Lua, nós não teríamos todos esses exames que podem prevenir o câncer, nós não teríamos toda essa medicina, todos esses remédios que podem nos livrar e prolongar a nossa vida. Isso foi ótimo, um aplauso para o capitalismo. Contudo, o efeito colateral, um efeito colateral do capitalismo, e esse foi só, eu citei somente um efeito, como deve ser, do capitalismo, que foi benéfico para a humanidade. Contudo, há diversos. Mas, contudo, houve um efeito colateral que para mim é o mais sério. É que simplesmente no pós-revolução industrial de 1750 a 1760, foi quando a Inglaterra começou a usar o carvão, né, para fazer produção, e começou a fazer produção em massa, e aí as pessoas do mundo começaram a ter aquela ideia de que a gente teria que acumular o capital. E acumular capital não é necessariamente acumular dinheiro, é acumular capital material, são bens imóveis, etc. Acumular dinheiro, claro, né, que também é um capital, e acumular capital humano, pessoal. E isso simplesmente mudou a nossa forma de ser humano. Eu acho até que nós deixamos de ser humano, então nos mutamos. Sabe como os X-Men da Marvel? Mudamos porque nós passamos a interagir com as pessoas baseados em outras guias, eu quero dizer, em outras ciências, em sociologia, em antropologia, etc, etc. E nós esquecemos a conexão fundamental do ser humano, que é a biologia. No final das contas, todos nós temos o mesmo genoma. Tá? O nosso DNA é igual. Então, uma coisa que não me entra, e eu vejo isso como estupidez, é por que há pessoas que se acham superiores a outras, quando no final das contas todos vão morrer da mesma forma. Isso é biologia, todos vão no banheiro, todos fazem xixi. Isso é uma das coisas que a gente tem em comum. É a biologia, é a genética. E nós simplesmente esquecemos isso. Passamos a nos relacionar de acordo com a nação de que nascemos. Eu sou europeu, eu sou americano, e portanto eu vou tratar mal, eu me acho superior, né? Isso é uma estupidez sem limite, afinal racismo e etnocentrismo é a prova viva de uma limitação intelectual, segundo o nosso professor Leandro Carnal, e eu passei a concordar. Então a gente passou a pensar, eu nasci em uma certa região de um país, eu nasci em tal país, portanto eu já sou superior. Esquecemos que a coisa que nos liga de fato é a biologia, tá? Porque o que todo ser humano tem em comum está na biologia, na fisiologia. Fora isso, nós não somos iguais de jeito nenhum. Então, caralho, o capitalismo nos trouxe isso. Isso foi um efeito colateral do capitalismo. A partir do momento que eu começo a ter mais dinheiro e começo a me achar superior, né? Quando eu começo a ter mais dinheiro, eu começo a me relacionar. Se eu me acho superior, claro que há exceções, há pessoas que são ricas e conseguem ser humildes e etc, etc. Mas se eu consigo ter se eu tenho dinheiro e eu começo a me achar mais do que o outro, eu passo a me relacionar com o outro de uma maneira financeira, tá? Se eu sou de uma certa etnia, de uma certa cor, se eu sou branco e eu começo a me achar superior do que o outro, isso quer dizer que eu sou burro o suficiente para esquecer que nós somos ligados pela biologia e, portanto, me acho superior ao outro por causa da minha etnia. Não vou nem dizer raça, porque a ciência hoje prova que a raça humana é só um, o genoma humano é somente um, independentemente da cor. Eu estou falando sobre ciência, não é coisa que vem da minha cabeça. Negros, brancos, amarelos, pardos, rosas, azuis, mesclados, coloridos, são todos da mesma raça, ou seja, são ligados pela biologia e pela fisiologia, tá? A partir do momento que eu começo
a me relacionar com o outro, porque eu falo uma certa língua, bem, eu estou tratando o outro então como um objeto de língua, estou esquecendo ele enquanto ser biológico, enquanto ser fisiológico, tá? Então, você esquecer a sua biologia, de onde você veio, isso é uma coisa que por acaso as pessoas que vêm de camadas mais baixas da nossa estúpida sociedade humana, elas conseguem ver isso mais porque elas experienciam mais. Então elas conseguem ser mais humanas. Por que é mais provável que você vá pedir comida na rua, como aqueles experimentos sociais que tem na internet? É mais provável que aquela pessoa pobre te dê comida do que um rico. Porque a pessoa sente o que é ser humano em sua base. Claro, isso tudo, a economia, a antropologia, etc. Isso faz parte do ser humano agora, porque isso se deu desde o momento que nós começamos a desenvolver o nosso neocórtex, não? O nosso neocórtex frontal. Então a gente começou a ter cultura, e isso faz parte, mas nós não podemos esquecer a base. E a base é, todos nós somos iguais. Interessante que eu li uma pesquisa esses dias não, há uns anos atrás, e falava, foi uma enfermeira que fez uma pesquisa, ela perguntava a pessoas que estavam no leito de morte qual era o maior arrependimento delas. E nenhuma dessas pessoas falou acumular mais dinheiro, nenhuma dessas pessoas falou ter mais carros, ter mais casas, não. Sabe o que era? Eu devia ter me relacionado mais, eu devia ter sido mais flexível, eu devia ter falado eu te amo, eu devia ter amado as pessoas. E infelizmente isso é um momento que, sabe, a sociedade em si que nos segue, a gente só percebe isso no final da vida. Então isso é algo perigoso. Que tal perceber agora para quando o final da vida? Por acaso um segredo que eu acho que vocês não sabem, todos nós vamos morrer. Então que tal a gente começar a ser humano em sua base agora? E aí a gente vai sendo humano nas outras bases lá, no financeiro, no social, etc, pessoal, tá? Não devemos tratar o outro como objeto, devemos tratar o outro como pessoas, tá? E o capitalismo, ele trouxe essa perversão, né? A perversão é quando eu trato o outro como objeto e etc. Portanto, eu não me importo, foda-se o que o outro pensa, o que o outro sente. Ele é somente um objeto, é o meu objeto sexual, é o meu objeto para produzir mais dinheiro, como é o caso da relação dos trabalhadores com o empregador, né? É o meu objeto para suprir minhas emoções, para suprir minha necessidade. Não, pessoas são pessoas com sentimentos e nós devemos conectá-las com ela enquanto pessoas biológicas, fisiológicas, enquanto homo sapiens e não enquanto homo econômicos, homo digitales, homo sociales, blá 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 blá, e tudo isso que foi benéfico, mas contudo tem os seus efeitos colaterais, e é simplesmente a falta de inteligência, não de inteligência ou talvez de ensino, afinal a nossa sociedade prega isso, né, que a gente cresça tratando o outro como objeto, mas é uma falta de, inteligência. Não estou chamando ninguém de burro, mas a inteligência, porque a inteligência é uma coisa construída, que você é ensinado. Então se você não foi ensinado, você não tem uma devida inteligência, né, a capacidade de resolver problemas em diversos assuntos. Tá? Então nós nos tornamos muito inteligentes intelectualmente, contudo moralmente a maioria, há exceções e diversas, a maioria da humanidade ainda falta um tantinho de biologia e fisiologia nas suas ideias do que é o ser humano. Tá, pessoal? Abraço.